A partir deste momento, para já só temos uma assistente que não conhece bem o Braga, a Luísa não conhece, eu sei, queria aprender umas coisas a partir de Braga, norma geral, ela está aqui, norma geral aparece ao sempre alguém, e eu neste momento já vou dizer, já vou dizer, as pessoas que estão fora já sabem o que é que acontece. Portanto, eu vou calar um tempo agora que eu sei que tens aí 4 ou 5 livros para ler durante a leitura. E, portanto, ela, obrigada por estar sempre connosco, é o vir ao crescer, é sempre um caminho a atravessar para mais chegar. Descobrir que é o crescer à gente. Já não sei o que vou fazer, porque eu além da nossa experiência sempre para garantia, há outras coisas que ela está fora da rua e Podes falar do teu. Então, vamos iniciar razoavelmente dentro da hora, né, a nossa iniciativa. Eu agradeço em primeiro lugar o convite do meu ilustre amigo Zeferino Boal, e vou-te falar cerca de 30 a 40 minutos, está certo? Vamos tentar cumprir esse horário. Eu vou falar numa coisa que sei pouco, né? Portanto, quem não sabe, com todo o respeito para os professores, quem não sabe ensina. E, portanto, eu vou tentar fazer aqui uma intervenção com alguma originalidade, julgo eu, relativamente ao caminho para a economia digital. E para além de agradecer ao Zeferino, agradeço a todas as pessoas que estão aqui presentes e aquelas que já agora agradecer particularmente ao meu amigo João Proença, que teve a simpatia de vir até aqui também. E, portanto, vou tentar, durante estes 30 a 40 minutos, falar um pouco sobre aquilo que é o conceito que eu aqui apresento do caminho para a economia digital. Depois, no final, estarei disponível para algumas perguntas. Não sei se sou capaz de responder, vamos ver, mas farei os possíveis para responder. Estou a ser ouvido. Ótimo. Portanto, eu, em primeiro lugar, queria dizer que para fazer esta palestra, é a segunda vez, aliás, que faço esta palestra. A primeira foi aqui há 2 anos, 3 anos já. E eu utilizei uma bibliografia razoavelmente interessante. E vou citá-la aqui, depois se o Zeferino quiser transmitir quer às pessoas que estão a ouvir, quer às pessoas que estão aqui presentes, pode transmitir. Portanto, a biografia é a seguinte. Primeiro, livros do Yuval Noah Harari, que é um historiador que, desde há uns anos a esta parte, começou a ser muito conhecido e tem sínteses da história que, do meu ponto de vista, são extremamente interessantes. Eu trago aqui uma obra dele, que é o Homo Sapiens, que é uma das obras mais icónicas dele. Eu tenho 3 obras fundamentais, é o Homo Sapiens, o Homo Deus e depois um livro com umas crónicas. O segundo historiador que eu leio de vez em quando e ouço designadamente no YouTube
é um historiador notável, inglês, os ingleses são excelentes historiadores, que é o Niall Ferguson. O Niall Ferguson tem várias obras, já escreveu 13 ou 14 livros, é neste momento um biógrafo do Henry Kissinger. Kissinger está a publicar o 3º volume, julgo eu, sobre a biografia do Henry Kissinger, que foi um homem que, curiosamente, um dia encontrei numa rua de Nova Iorque, a sair de um restaurante, mas a obra que eu vou citar aqui chama-se The West and the Rest. O Ocidente e o resto do mundo. A terceira obra, que é aquela que vai mais influenciar a minha intervenção, é de um escritor, de um jornalista americano do New York Times, que é o Thomas Friedman, que tem 2 obras mais conhecidas, também tem várias obras, né? As 2 mais conhecidas é O Mundo é Plano, The World is Flat, e o outro é Obrigado por Chegar Tarde, que eu tenho aqui, Thank You for Being Late. A quinta é uma obra que as pessoas conhecem, normalmente não leram, né? Que é uma obra do John Maynard Keynes, que se chama A Teoria do Juro, da Moeda e do Emprego. A sexta obra, que eu também me baseei para falar um pouco, é o Manifesto do Partido Comunista do Marx e Engels. É uma obra que vale a pena hoje ler. E ouvir, particularmente no YouTube, pode-se ouvir facilmente. A sétima obra é de um historiador que, em 2014, julgo eu, publicou um texto muito interessante, que eu tenho aqui também, que é o Peter Frankopan, que escreveu The Silk Roads, que teve um sucesso enorme. Está traduzido em português. Já escreveu uma outra que veio a seguir e também está traduzida em português. A oitava é do Ian Morris, que é um historiador também inglês, Why the West Rules for Now. Porque é que o Ocidente ainda comanda de alguma forma. Está em vias de deixar de comandar, mas ainda comanda. E, finalmente, uma obra de um professor português que é engenheiro técnico e que é professor na Universidade de Washington, que se chama The Master Algorithm. Pronto, eu trago isto para mostrar que, enfim, estou aqui bem preparado para falar sobre estas coisas, mas vocês vão depois ver se eu estou ou não estou bem preparado. Eu não sou um engenheiro, sou economista, e, portanto, a minha perspectiva é do economista, embora vá falar de coisas muito técnicas, que eu domino mal, naturalmente, mas que vou suscitar, julgo eu, tento suscitar o interesse das pessoas para estas questões, que são fundamentalmente, são muito interessantes do meu ponto de vista. Eu também estou aqui porque, inicialmente, eu era para ser historiador. Portanto, eu era para ir para histórico-filosóficas, e um tio meu, que eu cito muitas vezes, que o meu tio João Tomé, disse, quando eu lhe disse que ia para histórico-filosóficas, ele disse, isso não dá para nada. De maneira que foi por isso que eu, pouco e pouco, me aproximei do curso de Economia e tirei macroeconomia, fundamentalmente. E depois também pensei, mais tarde, que de facto historiador não diria para nada, porque eu não seria um historiador de referência, como são alguns dos historiadores que eu conheço e que leio, como é o caso do Medeiros Ferreira, quem era amigo, o Vitorino Magalhães Godinho, o Zé Matoso, o António Borges Coelho, que está a escrever uma história de Portugal, já tem 90 e tal anos, sou eu, e que escreveu um poema muito bonito, que serviu de base a uma canção do Adriano Correia de Oliveira, Os Barcos Abandonados Voltarão a Portugal, não sei se recordam desse poema, que é muito bonito. E o António Borges Coelho, além de historiador, também é poeta. E, finalmente, o Oliveira Marques. Portanto, estes historiadores são historiadores de referência e, portanto, valeu a pena ter ido para historiadores. Eu, enfim, não passaria de um historiador vulgar e, portanto, foi ótimo que não fosse para historiador. Mas gosto de história.
portanto, o que eu dizia há bocado, eu sou economista, vou falar na perspectiva do economista, menos na perspectiva do engenheiro, ou melhor, a minha linguagem não domina bem os aspectos técnicos e tecnológicos. Eu começo por falar numa coisa que, quando eu era jovem, me preocupou um pouco, que era o criacionismo e o evolucionismo. Ainda hoje é um tema extremamente importante. Como sabem, nos Estados Unidos se cria um conflito muito forte entre grupos de pessoas e, portanto, o criacionismo é, neste momento, uma forma de olhar a criação do mundo que, de alguma forma, tem a ver com a religião. O criacionismo, os 7 dias da criação do mundo, a luz, o firmamento, a separação das águas, a terra e o mar, as plantas, os animais e o homem, e ao 7º dia Deus descansou. É assim que diz a doutrina ligada ao criacionismo. Alguns criacionistas mais básicos pensam que o mundo tem cerca de 5.000 anos. Isto é importante fixar porque é algo que contradiz completamente aquilo que é a ciência e que eu acredito na ciência. Portanto, eu sou a favor da interpretação da história do ponto de vista do evolucionismo. E, rapidamente, vou citando alguns factos históricos. O Big Bang teve origem há cerca de 13,7 bilhões de anos. A formação do planeta foi há cerca de 4,5 bilhões de anos. O Homo apareceu pela primeira vez há cerca de 2.500 milhões de anos em África. O Neandertal desloca-se da Europa, aliás, para a Europa a partir da África, há cerca de 500.000 anos. O Homo sapiens apareceu há cerca de 200.000 anos. A revolução cognitiva de que fala, por exemplo, o Yuval Harari, ou seja, a emergência de uma linguagem ficcional. O Yuval Harari diz que é possível organizar a humanidade de uma determinada maneira porque o homem acredita em ficções. Por exemplo, acredita em coisas que são meras ficções, como é o caso da moeda. Ele diz que a moeda tem tanta força para as pessoas acreditarem, quer dizer, quando eu dou uma nota de 20 euros a alguém, ela acredita, tem tanta força que até as pessoas que militantemente combatem os Estados Unidos, que é o país do dólar, como é o caso da Al-Qaeda, acredita fortemente no dólar. Não é? E, portanto, se não houvesse essa crença no dólar, os homens não se organizavam. E, por exemplo, se nós verificarmos, os chimpanzés podem, em certa medida, organizar-se para defenderem o seu grupo, mas a partir de um certo número são incapazes de se organizar porque não têm capacidade para ficcionar. É impossível reunir, por exemplo, num estádio 90.000 chimpanzés, mas estão lá 90.000 homens e organizam-se. Né? Portanto, isto, segundo o nosso Yuval Harari, deve-se à capacidade do homem para ficcionar. Cerca de há 12.000 anos inicia-se aquilo que se chama a Revolução Agrária, ou seja, a domesticação das plantas e dos animais, e pela primeira vez há uma dependência entre os exploradores e os explorados. Portanto, há patrões e há empregados. E, portanto, isso é um momento, digamos, que de alguma forma, altera a forma da história, do homem se organizar na história. Temos depois as civilizações dos grandes rios, temos isso na história, o rio Tigre, o rio Eufrates, a Mesopotâmia, que segundo a Bíblia é no sítio onde estava o Éden, né? Depois as civilizações do Nilo, do Egito, etc, etc. Temos depois as civilizações grega e romana. Há algo que eu trago aqui num dos livros, que é a Rota da Seda, que tinha sido um pouco esquecida historicamente e que o Frankopan trouxe à baila nos últimos anos.
mostra a ligação entre aquilo que é a Europa e a Ásia. Portanto, os Himalaias, a China, o Cazaquistão, hoje, Cazaquistão, Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, por aí adiante, alguns deles são estados falhados no centro de negócios globais que apareceram há mais de 5.000 anos e que, de facto, moldaram naquela altura esse mundo. Foi a região, nessa região entre a Europa e a Ásia, onde se desenvolveram as grandes religiões, designadamente o judaísmo, o cristianismo, o islão, o budismo e o hinduísmo. Foi ainda nessa região que apareceram as grandes línguas indo-europeias, os grandes confrontos entre as grandes civilizações, rotas de peregrinos, guerreiros, nómades e mercadores. Estes transportavam bens e transmitiam ideias, mas também morte e violência, doenças e desastres. E alguns destes lugares está hoje presente o fundamentalismo religioso e a guerra e a violência apagou o passado de glória e prosperidade, como sabem. O historiador que, do meu ponto de vista, apresenta melhor aquilo que é a transformação do poder no mundo é o Niall Ferguson. O Niall Ferguson apareceu a dizer que fala do poder da China. A China até 1300, 1400 foi uma sociedade altamente organizada. Pequim teria nessa altura cerca de 500.000 habitantes e Londres tinha a cerca de 50.000. E era uma cidade suja e desorganizada, enquanto Pequim era uma cidade organizada. Nessa altura, os chineses estavam a tentar dominar os mares, mas houve um problema nas dinastias da China, que é a dinastia Ming, que travou a expansão do mundo chinês. E é nessa altura que começa uma revolução que o Ferguson chama as 6 apps, killer apps. E, portanto, quais são as 6 killer apps? Eu vou dizê-las, tenho que olhar para o meu papel, senão esqueço-me disso. Quais são as 6 killer apps que o nosso amigo Niall Ferguson edifica? Em primeiro lugar, a ideia de que a competição política e económica no Ocidente existe em oposição à centralização na China. Portanto, isto de alguma forma permitiu que no Ocidente houvesse uma espécie de democracia, seja possível exprimir algumas opiniões, há um confronto de opiniões. Na China havia um monolitismo e, portanto, a própria civilização chinesa se atrasa enquanto a civilização europeia avança, claramente por isso. Depois dá-se a revolução científica, que é fundamentalmente situada na Europa. Começámos por ter uma interpretação do universo através do Ptolomeu, que é o homem do geocentrismo, e depois há um conjunto de geógrafos notáveis, de cientistas notáveis, que alteram a interpretação do universo. Cito o Nicolau Copérnico, que é o homem do heliocentrismo, o Galileu, que aliás teve que negar a sua própria teoria para poder preservar o seu pescoço, não é? O Kepler, o Tycho Brahe, o Newton, a importância da matemática nesta altura do Newton. O Newton é um inventor do cálculo infinitesimal. O Albert Einstein, a teoria da relatividade do Albert Einstein, o aparecimento da teoria quântica, o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. São conceitos que alteraram decisivamente a forma como encarávamos o mundo. Depois há a transformação, uma evolução notável na química, na física. Muitos anos antes, o aparecimento de Gutenberg e da capacidade que se teve de imprimir livros, que alterou radicalmente a cultura desse tempo. Aliás, conduziu a uma revolução na religião, e é aí que aparece o Lutero, não é por acaso que aparece o Lutero.
A matemática tem um desenvolvimento notável. O Darwin, que aparece a explicar a evolução, que é exatamente contrária àquilo que são as posições dos criacionistas. A terceira app que o Ferguson fala são as instituições fundadas no rule of law, quer dizer, no primado da lei. Portanto, isso acontece na Inglaterra do século XVII e XVIII. Isso tem uma influência enorme na forma como as sociedades se organizam. É reconhecida o direito de propriedade, que tem também uma importância muito grande. A medicina tem uma evolução notável também. Começamos com as doenças infectocontagiosas. Foi possível ultrapassar algumas dessas doenças, foi-se encontrando uma solução para essas doenças, e é na altura que aparecem depois as outras doenças mais civilizacionais, como seja as doenças coronárias e o próprio câncer, não é, que aparece muito mais tarde. Depois também há outra aplicação importante, outra app, em termos da informática, que é a sociedade de consumo. A sociedade de consumo altera completamente a forma de organização da nossa sociedade. Parece um mercado que tem uma importância realmente decisiva na forma como a sociedade se organiza. E, finalmente, uma sexta app que o nosso Niall Ferguson fala, que é a ética do trabalho. E, portanto, há realmente aí uma evolução notável também no século XVII e XVIII, quanto à importância que o trabalho assume na evolução da sociedade. Há o conceito de propriedade, que tem uma importância também muito grande. Aparece depois, nessa altura, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, que é a crescente automatização, a primeira Revolução Industrial, não é aqui, é uma máquina a vapor, é o artesanato, passa-se do artesanato e da manufatura à invenção e utilização da máquina. A Grã-Bretanha, a energia da água, do carvão, do vapor, os testes, o caminho de ferro, as grandes fábricas. Esta é a primeira revolução industrial que descobre como energia fundamental o carvão. A segunda revolução industrial, que tem lugar a partir de meados da primeira parte do século XIX, há uma crescente automatização. A eletricidade, a química desenvolve-se, o petróleo, o telégrafo, o telefone, o motor de combustão interna, o automóvel, a importância dos transportes na comunicação. Rapidamente, fiz uma breve descrição daquilo que são as características fundamentais da segunda revolução industrial. Com base nisso, aparece a produção em massa. As linhas de montagem, os teóricos das linhas de montagem, que é o Taylor e o Fayol, como se lembram, e os práticos, que são o Henry Ford, por exemplo, os grandes industriais, o Carnegie, os caminhos de ferro e a indústria do aço, o JP Morgan, na área da banca, e o Rockefeller na área dos petróleos. A Segunda Guerra Mundial ajuda a que este processo tenha uma evolução mais rápida. Aparecem novas descobertas durante a Segunda Guerra Mundial. Uma das mais notáveis e importantes foi o aparecimento do radar, como se recordam. Mas antes da Segunda Guerra Mundial, há a crise económica de 1929. E isso leva a que se discuta enormemente como é que a economia está organizada. E é nesse contexto que aparecem duas explicações para a crise que existiu. Uma tem a ver com o liberal americano Milton Friedman, que acha que a crise se deve fundamentalmente à evolução da oferta da moeda, e outro é o John Maynard Keynes, que para mim é o grande economista do século passado. Lembro sempre que quem me apresentou pela primeira vez o confronto entre as teorias clássicas e as teorias do John Maynard Keynes foi um grande professor que eu tive, foi meu professor em 3 cadeiras. Foi um homem que começou por ser economista, mas depois foi evoluindo para a política. Na política nunca se deu muito bem, mas como economista era um professor notável, que é o professor Francisco Pereira de Moura, que eu tive em 3 cadeiras, e que me ensinou
um pouco a importância da teoria keynesiana na explicação daquilo que são as grandes crises. Depois aparece a terceira revolução industrial, que não temos por vezes um conhecimento razoável dela, mas é nessa altura que se dá os primeiros passos na computação, através da aplicação da álgebra de Boole, o aparecimento das válvulas elétricas, que eu ainda me lembro quando os aparelhos de rádio, os aparelhos de televisão eram com base nas válvulas elétricas, até que aparece uma descoberta fundamental, decisiva, no século, cerca dos anos 60, que é o aparecimento do transistor. O transistor alterou radicalmente a forma como a economia é organizada. E é aqui que eu começo a dizer alguma coisa que tem a ver com o título da minha palestra. O transistor tem realmente um papel importantíssimo na evolução da economia. E a primeira coisa que aparece a seguir ao aparecimento do transistor é que há um engenheiro americano, que é o Moore, que descobre a lei de Moore. E o que é que diz a lei de Moore? Diz que os transistores evoluem de tal maneira que de 2 em 2 anos duplicam a capacidade de cálculo. E isso tem um papel realmente decisivo. Porventura existem aqui pessoas que sabem mais disto do que eu, mas eu julgo que vale a pena depois abordar essa matéria. A lei de Moore, como eu disse, tem uma capacidade, dá uma capacidade, ou mostra que há uma capacidade de evolução do microchip, do transistor, que duplica de 2 em 2 anos, de 24 em 24 meses. Desde a primeira geração de microchips, transistores, em 1971, até 2017, 2018, eu cito 2017, 2018, que é, digamos, o ano em que foi publicado aqui o livro do nosso Thomas Friedman, calcula-se que os processadores, agora, naquela altura, na 6ª geração, aumentaram a sua performance cerca de 3.500 vezes. Portanto, a duplicação da capacidade de cálculo deu origem às 3.500 vezes essa capacidade que os transistores passaram a ter. Isto tem a ver também com uma história que se conta acerca do xadrez. Já ouvi falar a alguém que jogava xadrez. Eras tu que jogavas xadrez? Quem é que jogava xadrez no barco? Um dia um rei terá perguntado a um homem que jogava xadrez o que é que ele queria como compensação de um serviço que prestou ao rei. E ele disse que queria que ele pusesse um grão de arroz no primeiro quadro do xadrez e depois fosse duplicando os grãos de arroz. Portanto, no primeiro punha um grão de arroz, no segundo punha 2, no terceiro punha 4, no quarto punha 16 e por aí adiante. O rei, isso é uma coisa fácil. Então. Depois aquilo chegava a um valor tal, um montante tal do arroz, que não havia no mundo arroz suficiente para dar ao súbdito do rei. Portanto, é este princípio que de facto está associado à lei do mundo. O que é mais interessante e que, portanto, isto evoluiu de tal maneira com aquilo que foi a capacidade que os homens tiveram de tornar o chip cada vez mais pequeno e mais fiável, que hoje, isto é uma expressão do livro que eu li, o chip do tamanho de uma unha pode integrar cerca de 1 bilhão de transistores. Portanto, só acredita quem sabe que estas pessoas sabem mais do que nós, não é? E, portanto, e depois aqui o autor, para mostrar como tudo isto evoluiu, diz o seguinte: se fosse possível aplicar a lei de Moore a um Volkswagen, por exemplo, essa lei da duplicação, da capacidade, o que é que poderia acontecer? O Volkswagen, se evoluísse desta maneira,
poderia andar a cerca de 480 mil km por hora. Gastaria 1 galão, que é 3,71 litros, de gasolina para percorrer 3 milhões e 200 mil quilómetros e custaria cerca de 3/4 cêntimos. Não é? Portanto, se houvesse essa possibilidade de aplicar, digamos, àquilo que é o carro Volkswagen, o mesmo que está a acontecer, para termos a noção do que está a acontecer na área da computação, aconteceria isto. Essa mudança é realmente decisiva e importantíssima. O que aconteceu foi que, para além da evolução que houve neste processo digamos, da evolução da capacidade de cálculo do material, houve outras coisas que, associadas à evolução do chip, também evoluíram de uma maneira notável e que permitiram fazer os computadores e termos na mão um computador com uma capacidade de cálculo muito maior do que aquela que havia quando o homem foi à Lua. Portanto, os computadores que acompanharam o homem à Lua e que permitiram o lançamento do primeiro homem na Lua, foi em 1968, julgo eu, tinham uma parcela do computador que nós todos temos hoje aqui na mão. Uma capacidade de cálculo impressionante. E o que é que evoluiu? Os circuitos integrados que computam, as unidades de memória que guardam e fornecem quantidades imensas de informação, o sistema de redes que permite as comunicações dentro e para fora de computadores, as aplicações de software, e aqui houve também uma evolução ao lado do hardware, que é isto que está aqui, que a gente palpa, não é? O software também evoluiu de uma maneira espantosa e que também permite uma capacidade de cálculo adicional. Todos os anos aparece uma teoria a dizer que a lei de Moore vai acabar. Não é possível continuar a fazer esta duplicação todos os anos. O facto é que o software permitiu que essa lei não acabasse e hoje a capacidade continua a crescer significativamente. Depois utilizam-se os sensores, as câmaras e outros microequipamentos que detectam o movimento, a linguagem, a luz, o calor, a umidade, o som, e até dizem que proximamente haverá alguns sensores que detectam o cheiro, podem vir a detectar o cheiro. Portanto, isto permite uma capacidade de acumulação de informação, o Big Data, que é a expressão que é usada significativamente, que trata computacionalmente e permite designadamente a tomada de decisões muito complexas. E vai até à chamada inteligência artificial, que hoje, há dias, o Marcos Mendes anunciava muito simpaticamente, a dizer que nós somos dos países em que a inteligência artificial mais evoluiu. Portanto, não sei se ouviram essa pequena história dele. Normalmente as pessoas dizem muito mal do país, estão habituados a dizer mal do país, mas ele naquele dia quis dizer bem do país e eu gosto muito quando dizem bem do país. Portanto, Portugal tem um grande conhecimento na área da inteligência artificial. A nossa inteligência também se adapta a isso, somos muito flexíveis do meu ponto de vista. Portanto, há aqui uma evolução espantosa que permite realmente pensar que a digitalização da economia não só está em curso, mas vai acelerar cada vez mais. E continua na construção das máquinas, dos robôs, dos relógios, dos computadores, cada vez mais rápidos e mais pequenos, mais baratos e mais eficientes. Isto é que é a revolução realmente total e absoluta. Portanto, hoje, apesar de tudo, nós compramos um supercomputador que antigamente ocupava, quer dizer, a capacidade que está aqui aplicada aos computadores, se os computadores daqui a 50 ou 60 anos atrás tivessem esta capacidade, utilizavam provavelmente este edifício todo e provavelmente não tinham a capacidade que está aqui instalada. Portanto, este fenómeno é um dos fenómenos que, de facto, caracterizam a era moderna. Só dizer que tudo isto funciona porque há os algoritmos. Diz o engenheiro português Pedro Domingos, que é professor, Pedro Domingos,
que é professor na Universidade de Washington, que o algoritmo é uma sequência de instruções que indicam ao computador o que deve fazer. Uma coisa, de maneira simples de dizer o que é um algoritmo, que eu durante muito tempo não sabia bem o que era um algoritmo, praticava algoritmos, designadamente quando fazia as divisões e as somas, são algoritmos, não é? E, portanto, ele explica isto de uma maneira muito simples. Os computadores são feitos por bilhões de interruptores chamados transistores, como eu disse já, e os algoritmos fazem com que estes transistores liguem e desliguem bilhões de vezes por segundo. A quarta revolução industrial está aí, neste momento presente. É uma evolução tecnológica que se verifica e se prevê que está a caminho, em que aparece a fábrica inteligente, a comunicação entre as máquinas, as matérias-primas e os produtos, a chamada internet das coisas, que permite que tudo isto funcione de uma maneira realmente completamente diferente do que era até aqui. Quais são as consequências da revolução industrial? Haverá dois tipos de consequências. As consequências positivas. Antes disso, eu vou dizer um poema do António Gedeão, que eu tinha esquecido. Portanto, quando está em plena evolução, a partir dos séculos XV e XVI, há uma revolução já na Europa nessa altura, que permite que o Ocidente se imponha ao Oriente. O António Gedeão tem um poema que eu acho muito interessante e que vou dizer porque ele é mais expressivo do que as palavras que eu possa expressar, que é o poema do Féchamp. Não sei se conhecem o poema do Féchamp. O poema do Féchamp é um poema notável e que eu vou tentar dizer. Vamos lá ver se eu sou capaz de o dizer bem. Desapareceu o poema do Féchamp, não é aqui. É sobre o Filipe II, que foi segundo de Espanha, primeiro de Portugal. Reinou aqui e nós depois, mais tarde, conseguimos expulsar o seu sucessor. Não é? Diz ele assim: Filipe II tinha um colar de ouro com pedras rubis, cingia a cintura com cinto de couro, feito de fivela de ouro, olho de perdiz. Eu estou a ver mal, pá. Comia num prato de prata lavrada, girafa trufada, raiçóis de serpente. O copo era um gomo que em flor desabrocha, de cristal de rocha muito transparente. Andava nas salas forradas de arrás, com panos por cima, pela frente e por trás. Tapetes flamengos com bates de galo, alões e podengos, falcões e cavalos. Dormia na cama de prata maciça, com dossel de lhama de franja roliça. Na mesa do canto, vermelho damasco e a tíbia de um santo guardada num frasco. Foi dono da terra, foi senhor do mundo, nada lhe faltava a Filipe II. Tinha ouro e prata, pedras nunca vistas, safiras, topázios, rubis, ametistas. Tinha tudo, sem peso nem conta, bragas de veludo, pelícias de lontra. Um homem tão grande tem tudo o que quer. O que ele não tinha era um Féchamp. Portanto, este poema revela, de facto, digamos, como é que é a história, né? Como é que é possível, digamos, a evolução que a história tem, e através deste poema nós ficamos a ter a noção clara de como as coisas evoluíram. Portanto, eu iria praticamente acabar a minha intervenção. Como disse, depois estou disponível para o diálogo. Sintetizar aquilo que são as consequências da revolução digital. As consequências positivas, eu tenho-as aqui citadas, que é a evolução de soluções tecnológicas com efeitos positivos nas mais diversas áreas, designadamente nas comunicações,
nos transportes, na cultura, na engenharia, na medicina, na indústria, na agricultura, nos serviços. E as inovações que tiveram lugar designadamente em 2007. Aqui o nosso amigo, como é que ele se chama? O Thomas Friedman fala de 2007 foi um ano espetacular, espantoso, em que apareceram modificações enormes no domínio da área da digitalização. Foi em 2007, diz ele, entre outras coisas, apareceu o Facebook, o Twitter, o Open Source, o YouTube, o Android, o Kindle, o WhatsApp, o Airbnb, o fracking, o genoma humano, a nuvem, os non-silicon materials, ou seja, a partir de uma certa altura verifica-se que a areia não é a única forma de fazer os transistores e, portanto, há outros materiais que começam a ser desconhecidos. Conhecidos, aliás. Só que 2007 foi ocultado para a crise, foi apagado praticamente da história pela crise de 2008, que nos afetou a todos. E, portanto, ninguém fala disso a não ser os especialistas, como é aqui o nosso. Quais são as consequências negativas da evolução que, entretanto, houve? E da qual fala em particular o Yuval Harari. A ciência e a tecnologia, em princípio, são neutras. Portanto, o homem faz disto o que quiser, apenas fundado nos seus valores morais. Todavia, a disrupção tecnológica pode induzir consequências dramáticas. A incapacidade das pessoas para acompanhar a evolução tecnológica. Grande parte das pessoas, eu, temos grandes dificuldades em acompanhar tudo aquilo que está a acontecer. E então há um conjunto relativamente pequeno da humanidade que domina estas evoluções tecnológicas e isso pode ter efeitos terríveis para a evolução da humanidade. A desigualdade no acesso a essas evoluções tecnológicas, a interação entre a bioquímica e a tecnologia que pode alterar radicalmente o comportamento humano e pode pôr em causa o processo de evolução natural que tem bilhões de anos, como referia vagamente. Depois há a utilização de ferramentas como o Google, a Amazon, a Apple, Dell, eBay, Bloomberg, que é um conjunto relativamente limitado de pessoas que podem utilizar essas ferramentas. Pode haver uma evolução na tecnologia e na biologia que altera o comportamento humano, que permita que os grandes ditadores conheçam aquilo que é o nosso comportamento interior, não é? É possível detectar hoje, com os instrumentos que existem, a evolução que se dá no nosso cérebro e, portanto, os grandes ditadores podem ter acesso a essa. Imaginemos o que poderia acontecer na União Soviética antes da derrocada, se realmente houvesse essa capacidade para ter a evolução que hoje efetivamente existe, os instrumentos que hoje existem e que permitem que seja possível detectar situações, como é o caso da China. Na China, neste momento, a grande parte da China e na Coreia do Norte, em particular, é possível hoje aos líderes dessas sociedades dominarem a própria sociedade que existe. A evolução da tecnologia depois pode acontecer que tragam algo, eu por acaso estou convencido que não, mas o Yuval Harari tem uma tese que diz que com a evolução da economia como ela está, a pouco e pouco, cada vez é menos necessário a mão de obra humana. Portanto, há uma grande capacidade por parte da inteligência artificial de fazer as tarefas mais comezinhas. E, portanto, aparecerá uma cultura, aparecerá um conjunto de pessoas que, de facto, não têm mais nada que fazer. E ele chama-lhe esse conjunto de pessoas a useless class, a classe sem aplicação. Isto pode ser um drama terrível se não houver soluções económicas e técnicas que permitam que essas pessoas possam
ter algo para fazer e sejam utilizáveis e tenham rendimentos. Por isso aparece cada vez mais uma solução, pelo menos nos países mais evoluídos, essas soluções podem existir. Agora, para a humanidade como um todo, será que é possível encontrar essa solução? Portanto, é neste quadro destas perguntas, desta pergunta difícil, que eu acabo a minha intervenção dizendo que, de facto, a economia está no caminho da sua aplicação de tecnologias evoluídas, digitais, cada vez mais com uma velocidade impensável e que permite que, se, digamos, os donos do mundo tiverem ideias positivas, que a humanidade se liberte e apareça aquilo que é a perspectiva que os grandes ideólogos do século XIX tiveram, e fazer com que a sociedade humana seja feliz, ou então pode ser que essa sociedade seja dominada. E com isto termino e agradeço a vossa atenção e espero que tenha suscitado algumas perguntas da vossa parte. Muito obrigado. Obrigado, Helder. Nós procuramos aqui, com uma pequena tertúlia ao Cochete há 5 anos, fazer qualquer coisa desse sentido. Estamos aqui, há uma coisa que eu fui capaz de fazer, é que passei de 13,7 bilhões de anos atrás até agora. Portanto... Exatamente. Portanto, conseguimos fazer em pouco tempo uma história da humanidade e, como é hábito, damos sempre a primazia para alguém que está online, colocar a primeira questão online e depois passamos aqui de novo à sala. Não sei quem dos que estão a assistir, se alguém quer colocar alguma questão. Quem é que quer intervir? Eu não te estou a ouvir. Não, estou online, não sei quem é que quer. Tens o som? Não é? Então, analisa. Seguiu a minha palestra? Atentamente. Como? Atentamente. Muito obrigado. Tanto que... Analisa, tens a palavra. Está a fazer muito eco, está com muito ruído. A seguir, atentamente, tanto que pego na última frase que disse: a sociedade humana seja dominada. Dominada como? Pelas máquinas, pela inteligência artificial, quando há o próprio desfazamento das sociedades. Como é que podemos explicar melhor este pensamento? Como é que a sociedade humana é dominada? Aquilo que nós tememos é que eu sou um grande... Eu que nasci num tempo em que a mortalidade infantil em Portugal era de cerca de 120 por mil, hoje é cerca de 2 a 3 por mil, esquecemos isso. Eu que nasci nessas circunstâncias, em que não havia eletricidade, não havia água corrente, a mortalidade infantil era fundamentalmente devida a doenças infectocontagiosas. Apesar de tudo, eu resisti, eu e muitos como eu resistiram. E, portanto, eu acredito que a humanidade vai evoluir favoravelmente e vai utilizar de uma maneira sábia aquilo que são as descobertas técnicas que foram conseguidas designadamente neste século, mas todas ancoradas na evolução que se deu ao longo dos séculos, não é? Portanto, não há disrupções, mas de qualquer modo a humanidade avança por passos, por saltos significativos, mas com base naquilo que foi a evolução do passado. Aquilo que nós podemos imaginar daqui para o futuro é que a evolução do Big Data, da forma como os computadores tratam o Big Data, é possível que alguém, em termos centrais, possa dominar
esse Big Data e, portanto, conheça o sentido dos comportamentos das pessoas e podem vir daí formas de políticas de domínio que nós, naturalmente, não gostaríamos que acontecessem. Não é? Portanto, esse é o grande risco que neste momento nós corremos, é através do Big Data as pessoas que têm o poder saberem aquilo que é a perspectiva do comportamental que nós temos. Não é? Esse é o grande problema que eu temo que possa acontecer. Eu sou um otimista, por exemplo, e eu acho que aquela ideia das pessoas que imaginaram que era possível uma sociedade igualitária em que as pessoas pudessem beneficiar das grandes evoluções da humanidade, eu estou convencido que isso pode acontecer. Vamos ver se é possível ou não. Mas aí cada um de nós é uma questão talvez de acreditar mais do que saber. Sim, mas é que nós já vivemos esse futuro, não é? Pronto. A questão do Big Data e da manipulação dos dados, isso já é uma realidade. Sim. E da inteligência artificial ser utilizada em múltiplas vertentes, inclusive uma pessoa comum como eu posso utilizar a inteligência artificial, porque está acessível a todos que têm o mínimo de domínio da tecnologia. Mas nunca vai haver aqui, segundo o meu ponto de vista, e isto que eu não estou a perceber muito bem, nunca vai haver aqui um domínio da própria tecnologia e da inteligência artificial devido ao desfazamento das próprias sociedades. Porque estamos a viver num tempo em que existem vários tempos. Sim. Quando falou que os níveis de mortalidade na sua época e a falta de água, a falta de luz e não sei o quê, isso eu vivi na minha época e milhões de pessoas estão a viver neste momento na época deles. O que eu quero dizer é, nós vivemos numa sociedade em que existe uma grande evolução, em que a inteligência artificial é uma realidade, mas existem, neste preciso momento, sociedades que nem escrita têm, que falam por estalidos. Sim, mas isso é inevitável que, julgo eu, que é inevitável, eu que sou um otimista, que todas essas sociedades possam vir um dia a participar desses benefícios. A grande questão é se a forma como se vem, as pessoas vão participando daquilo que é a evolução tecnológica, elas próprias seja possível detectar os seus comportamentos e que alguém com um poder especial no domínio das tecnologias possa manipular essas pessoas. As pessoas hoje são manipuláveis. Aliás, se nós pensarmos em fenómenos como o nazismo e o fascismo e até, digamos, o socialismo real, verificamos que as pessoas foram manipuladas. Mas nessa altura ainda não havia estas tecnologias muito sofisticadas. Neste momento, as tecnologias são extraordinariamente modificadas. Há um fenómeno que o Val Harari teme, que é o seguinte: hoje é possível, a pouco e pouco, quando os órgãos vão falhando, é possível substituir órgãos naturais por órgãos artificiais. E, portanto, integrar no corpo humano um conjunto de órgãos que substituam alguns, sei, o coração, por exemplo, ou os pulmões, ou até um pouco do cérebro, não é? Ora bem, essa ligação entre aquilo que são os elementos naturais e os elementos de caráter artificial torna-se suscetível de ligação aos grandes computadores o conhecimento de pormenor daquilo que são os próprios pensamentos das pessoas. E, portanto, aí põe-se questões de caráter moral muito difíceis de analisar. E, portanto, há um risco efetivo de domínio de uma classe possidente pela classe não possidente, pela classe que tem o conhecimento, pela classe que não tem conhecimento, e, portanto, os grandes ditadores têm a oportunidade de fazer aquilo que os grandes ditadores do passado quiseram fazer, mas não podiam fazer porque não tinham acesso a essa tecnologia. Esta é a grande questão que se põe atualmente nesta área. Fui claro ou analiso?
Nem por isso. Suscitou imensas perguntas. Zeferino já me conhece. Eu passo, eu não vou ocupar o tempo. Quando puder, quando houver espaço para mim, passem uma palavra. Está bem, ok. Zeferino, continua aí. Só se tivesse mais alguém que quer online comentar, não passamos a sala. Zeferino, o teu som está muito, muito mal. É o eco. O eco é terrível. Não sei se mais alguém online você me estava aí com uma vontade, não. João Proença, aqui na sala. Eu acho que Daqui não se está a ouvir a pergunta. é mais prático aqui. O nosso orador, com as suas grandes competências na matéria da economia, mas também na matéria da história, também nos trouxe aqui a sua costela de poeta, ainda não nos trouxe a costela de cantor, mas talvez lá cheguemos. Mas trouxe-nos aqui uma viagem pela história. Só para... Está a falar já agora vendo, pá. Que eu tirei a câmera. Já estou a ver. Uma viagem pela história, digamos, de milhões de anos, mas sobretudo centrada nos últimos 2 séculos, nas revoluções industriais, digamos, nas evoluções que houve. Eu gostava de abordar um pouco como é que podemos ver isso, não em termos internacionais da regulação que a sociedade digital impõe, mas como é que podemos ver no interesse do país, no interesse português, o que é que podemos esperar da sociedade digital. Eu lembro-me, trabalhei no laboratório de físicas nucleares, quando entrei lá em 1970, a sala do computador central era uma sala muito grande e era um computador. O que se fazia aquele computador é aquilo que faz hoje este computador, e este faz muito mais do que fazia os computadores da altura. Só a evolução dos computadores há que permitiu, por exemplo, A evolução brutal. Aliás, também com os computadores nos sistemas de transporte, João Proença está sem som. É que permitiu a globalização. Antigamente, portanto, também isso é que permitiu as trocas internacionais, e hoje a sociedade é totalmente diferente. Nós, antigamente, a Europa era um centro industrial. A Europa praticamente perdeu o seu setor industrial. Mas muito pior foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos transformaram-se numa gigantesca sociedade de serviços. A indústria migrou, a maioria para o México e para outros países, um pouco para o Canadá. Praticamente os Estados Unidos faziam as t-shirts em Nova Iorque e em outras cidades e praticamente eram só setores extremamente avançados, a biotecnologia, a sociedade digital e outros. Hoje, isto está a passar um pouco ao passado. Quer dizer, porque nós, as nossas empresas, nós tivemos um setor extremamente importante, o setor das confecções, que recebemos porque emigrou dos países nórdicos para Portugal porque a mão de obra está barata. Isso é na Europa. Essa era a altura. A mão de obra em Portugal era um pouco mais cara e emigrou para o oeste europeu, mas sobretudo para o norte da África e para outras regiões, e perdemos as confecções, recuperamos um bocado com confecções avançadas. A indústria têxtil, que era a origem da sociedade industrial na Inglaterra, desapareceu de Inglaterra completamente. Na Alemanha desapareceu praticamente a indústria têxtil. Depois apareceram os têxteis técnicos, permitiu à Alemanha recuperar um pouco da indústria têxtil que tinha na altura. Portanto, houve evoluções técnicas extremas.
Agora, hoje estamos confrontados realmente com o desafio da sociedade digital. Sociedade digital, digamos, é uma área onde nós temos capacidade, é uma área que apresenta desafios para Portugal, como o Heller falava, em termos de mudanças que isto vai provocar no mundo do trabalho. A primeira questão é dizer claramente que a Europa fez as neiras. Vendo um setor novo, como o setor das telecomunicações, porque é que no setor das telecomunicações na Europa há múltiplas redes? Porque é que as telecomunicações na Europa competiam os grandes países? A Inglaterra, a Alemanha, eles criam uma única rede de telecomunicações, pusesse a Europa na ponta. Como é que cada país, as grandes telecoms, não sei o que, cada uma tinha o seu programa de investigação. A Europa não apostou na verdade. A Europa apostou na competição dos países. E o grande avanço na sociedade estão os Estados Unidos. Os Estados Unidos, claramente, são a sua líder no setor de ponta, como é a biotecnologia, as farmacêuticas, etc., mas também a sociedade digital dos Estados Unidos. Silicon Valley, portanto, todo esse avanço nos Estados Unidos. Hoje houve outros países, a China avançou na sociedade digital, tem mais de 1 milhão de universidades americanas. Continua a ter mais de 1 milhão de universidades americanas. A Índia é o grande alfobre de engenheiros informáticos, que hoje imigram para toda a Europa, em particular para a Alemanha. Portanto, Portugal, vamos lá. Portugal, a informação à partida. Tem uma área muito boa. Estamos extremamente avançados na área das telecomunicações. Tem outra área muito boa. Os portugueses são excepcionais no software. Chamado espírito de dos campos portugueses. Se for associado a um bom nível de educação, faz com que, na área do software, nós dominemos. Quer dizer, quando falamos dos computadores, temos produção de computadores, de outros equipamentos, hardware, e temos a inteligência. Então, temos dentro software. Bem, no hardware, no software, os elementos são zero, implica a imaginação, além da inteligência, implica que eles não têm imaginação. Portanto, digamos que os portugueses são excepcionais no software. Por isso temos em Portugal hoje empresas de base tecnológica bastante avançadas, temos centros de investigação e desenvolvimento de grandes multinacionais, tem imigrado para Portugal muitas pessoas na área do avanço nestas áreas. Portanto, Portugal tem a sociedade digital é uma nova oportunidade. Uma nova oportunidade que tem que ser devidamente utilizada. Utilizada como? Utilizada na base da educação e na base das infraestruturas. Portanto, Portugal tem que aprender infraestruturas. Só, por exemplo, esta de 5G. Portugal atrasou brutalmente 5G por estupidez, uma série de estupidez. É uma área decisiva na área da sociedade digital. Portugal até perdeu um bocado, mas simplesmente temos um sistema as nossas empresas de telecomunicações são muito boas, temos uma rede de telecomunicações bastante boa e, portanto, bastante avançada. Portanto, são novas oportunidades que têm aí. Portanto, nós temos oportunidades, nós temos capacidade. Nós, na prática, a sociedade digital é um novo desafio. Relativamente à questão das mudanças no trabalho. Eu lembro-me sempre de um livro de 1960 que dizia que os sindicatos vão desaparecer porque vai desaparecer o trabalho por conta de outra. Toda a gente é trabalho por conta própria. Vão desaparecer as grandes empresas. É evidente que as grandes empresas desapareceram. Hoje é mais um conglomerado de pequenas empresas. Houve evolução na área das empresas. O tecido produtivo é diferente. Os trabalhos por conta de outra, todos nós somos trabalhadores subordinados, no Estado, nas empresas, etc. Não diminuiu sequer. Tem novas formas. Eu acho que a sociedade digital também temos que analisar, porque às vezes tem sido referido como extremamente importante. Para as crianças que nascem hoje, que entram no mercado de trabalho daqui a 20 anos, daqui a 20 anos, dos postos de trabalho que eles vão encontrar, portanto, são novos empregos, portanto, não os empregos atuais que permanecem na generalidade, mas os novos empregos, mais de 50% ainda não se sabe quais são os empregos que vão existir daqui a 50 anos. Não se sabe que tipo de empregos é que vão existir. E, portanto, os jovens
vão estar formados para empregos que hoje nem sabemos que vai ser daqui a tempo. E, portanto, vai haver mudanças no setor do emprego. Vai haver mudanças e acho que isto do Covid acelerou muito. Nós estamos aqui numa teleconferência, mas, portanto, o Covid vem-nos lançar novos desafios. Pois, quer dizer, nós estávamos aqui numa reunião presencial, não neste tipo de reunião. Trouxe novos desafios e novas coisas. Mas interrogamos às vezes, os empregos atuais vão desaparecer, vai haver maior valorização. Admite-se que a sociedade digital, os empregos mais qualificados vão aumentar, eventualmente os empregos menos qualificados vão aumentar, vão desaparecer as qualificações intermédias. Há quem fale que a classe médica vai quase desaparecer, que os robôs poderão substituir a grande maioria dos médicos. Eu acho que é uma invenção, digamos. Mas dá um pouco a tendência de certas profissões que hoje, era como as tais confecções que imigraram e que estão a regressar, etc. Há coisas que vão desaparecer. E, eventualmente, vai-se agravar a tal dualização no mercado de trabalho. Eu acho que os robôs não vão substituir as pessoas. As pessoas pouco qualificadas vão continuar a ser fundamentais. Até porque são mais baratas que os robôs. E, portanto, mas o problema poderá ser no desaparecimento de profissões intermédias. Há de ser o desaparecimento de qualificações intermédias. E nós temos uma sociedade que se baseia, sobretudo, nas suas classes médias. E se há, na sociedade digital, as oportunidades da classe média diminuem, como é que isto é? Estamos preparados? Não estamos. Portanto, eu acho, de qualquer modo, que as evoluções são graduais. E o país tem que se preparar, tem que investir na sociedade, tem que avançar, não sei o quê. Portanto, o Helder trouxe-nos aqui esta coisa que, tenhamos a atenção, que nós somos uma gota de água no mundo. A Europa habituou-se a ser um continente muito avançado, é um continente que está a envelhecer e que tem um problema, precisa da imigração. E isto, aqueles anti-imigração, são condenados. Se não houvesse imigração, a nossa segurança social estourava, porque já nos aproximamos por cada ativo haver um reformado, e já estamos a caminhar para aí, digamos, e portanto, como é que o ativo trabalha para si para pagar a pensão do reformado? É um problema sério, o investimento. Mas o investimento diminui se houver imigração, se houver pessoas que vêm trabalhar para Portugal. É uma componente fundamental. É uma componente fundamental para o futuro. Também apostar no aumento da natalidade e em outras coisas. Mas, digamos, são gotas de água. A imigração é fundamental. De qualquer modo, os alemães, há 20 anos, disseram assim: nós vamos admitir 1 milhão de trabalhadores qualificados. Tudo o que for engenheiros informáticos ainda venham todos. Tudo o que for médicos, aqui venham todos. Tudo o que for qualificado tem que ter coisa. E vieram na Turquia, não sei qual é o número de imigrantes turcos que estão na Europa. Eu lembro-me que há 20 anos estavam lá 5 milhões e tal de turcos na Alemanha. Na Alemanha, Berlim, Ocidental, a comunidade maioritária é os turcos. E, portanto, Não, mas nós precisamos. Mas os nossos portugueses nos anos 60, os nossos portugueses nos anos 60 emigraram para a França e para a Alemanha, foram extremamente desejados. Imigração maciça. Paris tinha mais habitantes portugueses do que o Porto. E quem era? Trabalhadores pouco qualificados. Mas trabalhadores pouco qualificados foram para as cadeias de produção da Renault e eram os trabalhadores mais produtivos nas cadeias de produção da Renault. Não falavam francês, nunca tinham trabalhado com a máquina líquida e tornaram-se os trabalhadores mais produtivos. Não, porquê? A grande capacidade da nação portuguesa. Aprendem a fazer. E foi isso, mas agora precisamos aprender a estudar. Precisamos aprender a ter formação. E só o aprender fazendo já não é suficiente. Portanto, aliás, lembrava-me sempre, quando chegar engenheiro, quando me formei, dizer, cautela, que rapidamente desenvolvem os conhecimentos. Vocês têm que manter os conhecimentos, têm que conversar à universidade, têm que atualizar conhecimentos, porque senão nós vamos saber um pouco. Bem, nós, sobretudo, aprendemos
aprender, continuamos a aprender, mas não é assim. Cada vez mais é necessário a formação para a interação. Portanto, a pergunta para o Helder é como é que ele vê este futuro. Portanto, eu acho que vamos ter inteligência artificial, tem que haver regulação, os computadores levantam problemas, tanto os robôs poderão levantar problemas éticos. Nas fábricas, qualquer fábrica tem automatismos, tem máquinas automatizadas, tem robôs incorporados às máquinas, tem robôs sem serem incorporados às máquinas. Quer dizer, a ideia de produção já é diferente. O robô já existe. A casa também é o robô, a cozinha é noutros lados. Portanto, dos lados, cada vez mais há robôs. Até para limpar o chão, há robôs. Portanto, vai aumentar a inteligência artificial, levanta problemas, incluindo éticos. O problema que o Edel levantou relativamente aos problemas que levanta, por exemplo, as redes, digamos, a utilização de redes, o problema da desinformação, o problema hoje que vem à sociedade democrática, como é que a Rússia e os seus eleitores nos Estados Unidos, como é que o Facebook, que tem milhões de bases de dados tal que vendem empresas e que as empresas com isso alteram os comportamentos face aos consumidores, etc., manda problemas complicados. Bem, são os problemas de toda a Europa, de todo o mundo, que tem que haver regulação a nível internacional, ou os mecanismos de regulação das outras, mas vamos ter isto. Agora, para Portugal, eu acho que a sociedade digital é uma grande oportunidade, é uma grande oportunidade em que temos que apostar todos, por exemplo, antigamente investir-se nas nossas taxas, temos que investir nas empresas para a sociedade digital. No futuro, há muita gente que virá trabalhar para Portugal, estando a produzir para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer outro país da parte dos nómadas. Portugal tem situações são muitos. E cada vez mais. Não estão a trabalhar para uma empresa portuguesa. Estão a trabalhar uma hora. Lembro também, nos anos 60, foi a primeira vez que foi assim uma grande quantidade, quando a Suíça pôs a fazer uma contabilidade numa empresa da Índia. Um escândalo. Pela Suíça, dizer as postas na contabilidade desapareceram para a Índia. Hoje, todos os dias, nós ligamos o telefone para receber uma informação e não nos atende ninguém. Não nos atende, digamos, atende uma empresa, um call center. O que é um call center? O call center pode estar em Cabo Verde, pode estar no país português, nem está no país português, tem português noutros países. Nós temos que ter call center. E é um grande emprego e cada vez mais qualificado. Call center, cada vez era muito trabalho qualificado. Agora era um trabalho de estudantes e coisas do género. Hoje, cada vez é um trabalho mais qualificado. O call center dá respostas que exigem uma grande formação dos trabalhadores que estão do lado de lá. Não é só as instruções do computador para responder. Não. Ele está cada vez mais formado. E nós temos capacidade para ter grandes call centers. A Índia transformou-se também uma sociedade com uma brutalidade, com muitos centenas de milhares de trabalhadores nesta área. Portanto, surgem novas oportunidades, novos desafios. Agora, o país tem que investir. E tem que investir, sobretudo, nas pessoas. E temos cada vez também que nos preparar. Os sindicatos, tem que se preparar as associações, as empresas, e, sobretudo, o governo tem aqui um papel decisivo. E, portanto, eu saúdo, digamos, hoje a aposta europeia na sociedade digital, a aposta portuguesa na sociedade digital, e acho que vai ser uma grande oportunidade para Portugal. Epá, não se sabe o que é que vai acontecer. Mas também digo, quando nos anos 60, o trabalho subordinado vai desaparecer. As empresas deixam de contratar pessoas, as pessoas são contratadas via prestação de serviços. Logo, os sindicatos representam legalmente os trabalhadores a receber. Portanto, digamos, há aí problemas. Epá, mas não é isso. Eu acho que o trabalho subordinado continuará a ser a organização fundamental da nossa sociedade e muitas coisas. Vai haver evoluções, temos que acompanhar, temos que estar mobilizados e Portugal tem oportunidades. E, portanto, eu gostava que o Helder respondesse a esses desafios. Vou passar a palavra aqui ao Luís Miguel para depois eu responder. Se tiver espaço, e aqui. Deixa-me só passar o Luís Miguel. Luís.
Está tudo bem? Está tudo a ouvir? Não está tudo a ouvir? Não sei se tudo... Já vou dar aqui uma opção para essa para o Miguel, para quem lá está fora saber que é o Miguel. Ah, bom, pronto. Estou aqui com a careca à mostra, mas... Bom, eu vou pegar aqui em 3 coisas. Uma delas é no Harari, eu sou um leitor. Eu escrevi um livro escrevi com um coletivo chamado No Limiar da Autodeterminação da Inteligência Artificial. Isto é um grupo que se reúne todas as quintas-feiras, chamado o Grupo dos Futuros da Sociedade de Informação. Portanto, é um grupo de pessoas que pensa todas as quintas-feiras. Portanto, ontem, por acaso, não estive aí no evento da Transparência Internacional e, portanto, não pude estar. Mas, e isto porquê? O Harari tem uma coisa que é talvez a fórmula... isto está-se a ouvir, não está? Falando da minha careca, não sei, mas... Tá bom. Há uma fórmula, não sei se já ouviu, chamada Danger Formula do Harari, que é uma fórmula que combina 3 coisas importantíssimas, que é a capacidade de conhecimento do ser humano, portanto, chamadas biotecnologias, portanto, com uma combinação das biotecnologias, a computação, portanto, a capacidade computacional, e hoje, sobretudo com a computação quântica e com os supercomputadores, os dados, portanto, e aí estamos a falar dos Big Data, da Internet das Coisas, até do Internet of Everything, já não é só Internet of Things, já é a Internet de tudo hoje, não é? E com o 5G, tudo passa a ser objetos vivos. E o que é que estas 3 coisas, o biológico, a computação e os dados, dão uma coisa terrível, que é a capacidade de hackear o ser humano. Portanto, isto é um facto, isto é um dos grandes perigos. O Harari faz, dentro das suas grandes tendências para o século XXI, salienta muito, e esta é uma das fórmulas muito. A outra questão é a lei de Moore. A lei de Moore, que é uma coisa que eu tenho quase 50 anos de informática, portanto, é a minha área, completamente. É a minha área. E a lei de Moore foi aquela coisa que nós aprendemos sempre desde sempre, não é? E esta lei agora está a ser posta em causa. E porquê é que está a ser posta em causa? Curiosamente, não é por causa da miniaturização, não é por causa da energia. A energia está a tentar atingir os limites. Aliás, por exemplo, o blockchain e as bitcoins, etc. Neste momento, o problema daquilo não é o sistema, é a energia que aquilo consome. Não é? Se há hoje tecnologia que consome tremendamente energia, não é? É de facto a questão do blockchain. Mas só para vos dar uma ideia, um humano consome 20 watts. Portanto, o nosso cérebro consome 20 watts. Se tivermos por aqui uma pilha para funcionar 20 watts, um desktop normal é de 200 watts e um supercomputador são 20 megawatts. Portanto, quando nós estamos a colocar estas coisas todas, quer dizer, estão a ver o que significa, quando fazemos a comparação entre o cérebro humano com o cérebro do computador, o gasto de energia é tremendo. E já agora a boa notícia. O máximo que se conseguiu agora, nós temos estado aqui muito a estudar esta questão da comparação com o cérebro humano, porque há aqui uma certa curiosidade científica, não é? Há 2 coisas terríveis para o trabalho, já vou chegar ao trabalho. Mas, neste momento, o máximo que se conseguiu foi fazer cérebro do rato. Portanto, ainda estamos muito longe de chegar ao cérebro da complexidade do ser humano, e pior do que isso, quando lá chegarmos, estamos a gastar energia que nunca mais acaba. Isto tem este problema também do consumo da energia. Eu lembro quando trabalhava no Instituto de Informática há muitos anos, portanto, fui um dos fundadores do Instituto de Informática, nós tínhamos uma interferência que era a arrefecimento da água. O computador central estava ligado a uma torneira de água, portanto, que estava permanentemente a circular. Já viram o que era trazer do computador Pronto, outra questão e isto aqui também é um dos temas que me preocupa bastante, que é o futuro do trabalho. Não há dúvida nenhuma, é o futuro do trabalho. O futuro do trabalho, há 2 coisas que a automação nós não a conseguimos travar, e é muito difícil travá-la, por 2 razões.
Mas já que não tem limites, vamos ser claros, não é? Por outro lado, a questão da automação tem duas pressões. Uma delas é as telecomunicações, por exemplo, a chamada telemóvel por zero, quase, é o chamado zero base rate. Portanto, eu tendo presente, portanto, todo quem tem uma empresa tende que o seu produto tenda para o custo presente. Essa é logo uma das grandes pressões. E com todos os automatismos, própria globalização, já era, agora já estamos a ver, digamos, por exemplo, eu chamo-lhe a globalização inversa, isto é, neste momento já não vale a pena fazer na China, eu posso trazer já para o espetáculo, eu costumo dizer que quem destruiu o Trump foram as tecnologias do petróleo, quem vai destruir o Biden vai ser as tecnologias da informação. Porquê? Porque vai-se perceber o desemprego. Porque o que está a substituir a automação vão ser os robôs. Sim. O desemprego com a automação, o desemprego. Não, já. O problema é as novas oportunidades que se geram no século rodeado, não sabe, há milhões de estudos sobre isso, não vão ser suficientes, e por isso é que se fala hoje no rendimento básico universal. Porquê? E agora vamos voltar a uma outra coisa que é importante. É porque nós automatizamos, eu chamo o ciclo quase do fim da história, porque eu automatizo, já falei aqui em alguns destes eventos disso. Eu automatizo, se automatizo, eu acabo por produzir algum desemprego, se eu produzo algum desemprego, eu estou a baixar o consumo, se eu estou a baixar o consumo, eu estou a afetar fortemente a produção e, portanto, neste caso, eu tenho que romper isto. Para romper este ciclo vicioso, não é? E depois tem uma outra questão. Todo o Estado Social está baseado em Bismarck, não é, do século XIX, que era todo baseado na força de trabalho. E hoje a criação de valor não é feita com força de trabalho, hoje é feita digamos, com instrumentos de era digital. Não é? Hoje inverteu-se completamente. Portanto, hoje cria-se valor. Quais são as empresas mais rentáveis? Como é que se enriquece no mundo hoje? São as empresas digitais, claramente. Não é? Então, as empresas de telecomunicações são claras, porque aquilo em cima são produtos de grande escala. Não é? Portanto, mas basta pensar nas grandes. Eu já uma vez aqui apresentei uns gráficos. Os maiores países do mundo, pelo momento na frente da China, estão pelo menos 5 empresas tecnológicas em população. Portanto, neste momento, os maiores países do mundo são redes sociais. São redes sociais. Eu vou já terminar já agora com 10 minutos, se não depois ninguém. Pronto. Certo, desculpa, mas aquilo, o nosso amigo João Começa também. Tá bom, sim, eu sei. Pronto, então não vale a pena estar. Era só para dizer que realmente tem que se reinventar a segurança social, porque a segurança social não pode, como eu estava nos impostos, lá na informática tributária, nós já falávamos em tributar os robôs, nós já se falava disso, não? Portanto, já se falava na importância que era. Mas eu peço desculpa, mas vocês não façam diálogo aqui, mas lá fora. Sim, não, isso estava a dar uma discussão muito interessante. Um dia vamos tê-la. Porque aqui só estamos a pegar em coisas. Vão haver muitas falências. Não tenho dúvida. Desculpa. Pode ser que nós também temos aqui os compromissos. Não sei se mais alguém que vai fechar a conversa, nós temos os compromissos. Força. Disse que depois podemos só ler Este mesmo fez isso. Eu acho que façam poucas consequências. Os autores que eu li também me fizeram pensar sobre isso. É uma informação adicional, digamos, a exploração daquilo que é a lei do mundo, é de facto, infelizmente, não há muita gente a conhecer a lei do mundo. Os diplomatas conhecem, mas outras pessoas não conhecem. E, de facto, não nos últimos 50 anos, aliás,
que o nosso amigo Thomas Friedman chegou a entrevistar, aqui há uns anos atrás, o próprio inventor, digamos, ocasional da lei. Então, ele descobriu a lei, ele não fez a lei, descobriu a lei. Portanto, isso é algo que o objetivo tem efeito dramático sobre o futuro. É claro que se tivermos líderes que defendam os valores essenciais para o futuro, bons valores, digamos assim, estamos bem. Agora, suponhamos que no líder é apropriado todo este conhecimento, ou sabe desse apropriado deste conhecimento que eu chamo sobre redes sociais, informática, como isso, seria outra humanidade. Portanto, esta é a grande questão que nós colocamos aqui e cada um de nós vai pensar a sua maneira, temos aqui nossas motivos, apenas a única coisa que tem de pôr em causa foi questionar este problema e passar em revista cerca de 13,7 bilhões de euros. Porque eu não sou um criacionista. Portanto, aqui é um plano segundo que eu tenho para dizer. Eu, aliás, até podia ao sofrido se eu me arranjar um guitarrista. Se eu me arranjasse um guitarrista, eu cantava a musical. Eu gosto de cantar. Porque naquela altura, os 30 segundos, acontece na altura em que começa a grande revolução. E, portanto, a terra fundamental é que o braço livre é os todos que cantaram a terra fundamental, sabem? Eles não sabem que são. Eu vou dizer. É uma constante da vida. Outra coisa qualquer. Mas é assim, como sempre descanso, uma estrela humana sobre a sala. Os alvos em fogo se agitam, como estas almas que gritam em baleiras de azul. Eles não sabem nem sonham. Eles não sabem que sou. É vinha espuma, é fermento, bichinho lá, é sedento, através do pé do movimento. Eles não sabem que sou. É terra, coisa, mas o capital, capital, catedral, uma sinfonia, máscara grega da magia, que é a torta da alquimista, o distante, próximo vento para a velha quinhentista, então a boa esperança, marfim, por espadachim, bastidor, laço de dança, como inteiro aqui. Caçarola mudou-na, vai de bonita, barro de boa, festiva, morar, muda som, televisão, desembarque em fogueirão, sabem nem sou, sou uma vista, vejo um homem sonha, o avança, o uma criança, lá, 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 lá,
Mas é também o sonho de Para quem jogar não na terra. sabe, o Helder tem, se não me engano, 2 CDs, 3 CDs a cantar o fado e poemas. Portanto, não fazia parte do currículo. E agradecer a este momento, foi mais um, mas eu, como quero o Helder, que não gosta, mas especialmente o João Proença, eu vou fazer aqui uma maldade à rua Amorim, bater o Artur Gomes para marcar um golo e convidar o João Proença para em janeiro ser eu o orador depois, falar sobre o futuro do sindicalismo nesta perspectiva que eles trouxe. Portanto, ficar já agendado. É uma entrada a Artur Gomes e marcar, fazer 2 dribles e marcar um. E portanto ficaram exatamente uma jogada única, marcar um gol para janeiro. Portanto, eu gosto imenso de ver, de estarmos aqui todos nós e para o mês que vem cá estaremos. Obrigado. Muito bem.